Se você quer uma resposta de um caso misterioso, talvez eu possa te dar alguma. E hoje a gente vai falar sobre o caso do MC Kevin, que vocês me pedem desde quando tudo aconteceu. Mas eu expliquei aqui pra vocês o porquê que eu não trouxe antes, né? De fato, estava muito recente e as circunstâncias, né? Com certeza quem é mais sensível para assuntos da espiritualidade conseguiu sentir o quanto que esse caso é tenso, quanto que a energia dele estava densa, né? E de fato, para mim não tinha a menor condições de eu fazer sobre esse caso quando saiu. Agora as coisas estão mais tranquilas, a gente ainda não sabe, né, como que ele tá no plano espiritual, mas eu tinha dito para vocês que eu traria assim que eu pudesse e bem mais para frente. E cá estamos nós, a gente vai falar um pouco sobre esse assunto. Ainda tem muitas dúvidas, apesar das autoridades terem entrado aí num consenso que de fato foi apenas um acidente. Rolam muitas dúvidas sobre tudo o que aconteceu, né? Sobre todas as circunstâncias e como que de fato aconteceu. Se foi exatamente da forma que dizem até hoje, enfim, tudo isso, tá bom? Mas se você está chegando agora por aqui no canal, já deixa o seu like, se inscreve se ainda não tiver inscrito, ativa o sininho de notificação, porque assim o YouTube te notifica sempre que eu postar vídeo novo. Tem um link aqui embaixo com todas as minhas redes sociais, meu site também, se vocês quiserem consulta particular. Lá vocês conseguem ter acesso a todos os tipos de consultas e valores. E sim, gente, as consultas são pagas, porque afinal de contas, esse é o meu trabalho. Eu faço tiragem gratuita apenas nas lives de caridade, que sim, também tem tempo que eu não faço e a gente vai dar um jeitinho nisso aí. Vou me organizar para conseguir fazer, tá bom? Qualquer dúvida é só me chamarem nas redes sociais que eu deixo aqui na tela para vocês. E vamos começar o nosso caso de hoje. Kevin tinha 23 anos, era um MC, né, um cantor de funk, estava aí no auge da sua carreira e estava no Rio de Janeiro justamente para uma série de show que ele ia fazer. Na cidade, ele estava acompanhado aí da esposa dele, Deolane Bezerra, e alguns amigos. Ele estava hospedado em um hotel na Barra da Tijuca até que no dia 16 de maio de 2021, após o desentendimento aí com a sua mulher, ele desce, né, sai do prédio e vai até a praia com os amigos. Segundo, né, acredito que a própria esposa, o desentendimento aconteceu por conta de amigos mesmo, né, que ele tinha pago, não sei se foi a diária do hotel para alguém, se eles iam embora e acabou não indo. Então, assim, foi meio por conta dos amigos dele no caso, que eles acabaram discutindo. Então, lá na praia, ele consumiu algumas bebidas, fez o uso também de algumas substâncias ilícitas e conheceu uma acompanhante de luxo. Sim, tem várias denominações para isso, né? Mas essa é a que eu acho melhor pra gente trazer aqui, né? E todo mundo consegue entender do que se trata. E ele convidou ela para ir até o seu quarto de hotel. E, gente, né? Vamos combinar, né? A mulher dele estava no mesmo hotel. Ainda assim, ele levou ela para lá, né? Então a situação já começou complicada e ficou pior ainda. Então, eles foram pro hotel, lá eles começaram, né, a ter relações. Tem várias versões pro fato, e eu não vou trazer a versão de todo mundo aqui. Acredito que todo mundo já sabe também. Mas eles tiveram relações lá. Essa moça teve não só relações com ele, mas como um amigo dele também. Não sei se foram mais de um amigo no caso, ou se só foi o Kevin e um outro amigo, enfim. Quando supostamente alguém ali, um dos amigos, teria falado para ele que a esposa estava à procura dele, que tipo, né, vamos embora daqui, ela tá vindo, vai dar ruim. Então ele teria se desesperado ali, saído, né? Ele foi para a sacada e tentou pular para o andar de baixo, não conseguindo, acabou caindo. E assim, a moça, né, que estava com ele, eu acho que eles estavam tendo relações ali na sacada mesmo, não sei se foi no quarto e ele foi pra sacada, ou se estavam tendo relação na sacada mesmo, mas segundo ela foi tudo muito rápido, né, ninguém teve como fazer nada, ele simplesmente pegou,
e foi, ninguém conseguiu impedir, né? E acabou caindo. Então, obviamente, né, o socorro foi acionado, mas ele não resistiu. Agora vocês imaginam só a cena. Ao que parece, a esposa estava no quarto deles, né, em que eles estavam, e os amigos estavam em outro, não sei se em outro andar ou no mesmo, e ela estava dormindo. Aí você imagina a mulher acordar, achando que, assim, tá tudo bem, né? Eles tiveram apenas uma discussão e ele tinha ido pra praia. Então, imagina ela acordar e saber, né? E ver toda aquela situação. Além de descobrir que tinha sido traída, o pior de tudo, né? A pessoa ali que ela ama está ali daquela forma sem vida. Então, uma situação bem complicada, né? Então, todos foram ali para a delegacia, todo mundo prestou ali o seu depoimento. Parece que as versões eram um pouco divergentes, né, entre si. Também acredito que pelo uso das substâncias as coisas não ficam tão claras, né? E a Deolane, né, a esposa, acredita que não foi apenas um acidente, ela sustenta ou sustentava isso até pouco tempo. Acredita sim que teve pelo menos um incentivo desse amigo que supostamente chegou dizendo que ela estava atrás e tal, que era para ele, né, dar um jeito de sair dali. Mas essa pessoa diz que não, que ninguém fez isso, que simplesmente foi algo dele mesmo, né, que ele resolveu sair e que não teve nada disso de ninguém incentivar ele a pular, né? Então, é basicamente isso que a gente vê aqui, né? Ver os fatos, né? Ver se confirma alguma coisa. A gente consegue entender aqui através das cartas, de acordo com essa situação. Lembrando sempre, não tô aqui para acusar ninguém, nada, tá? Eu vou dizer apenas o que eu tô vendo através das cartas, é a minha interpretação, né? Através das cartas, e vamos ver o que elas nos dizem, tá bom? Deixa lá. As cartas começam a travar, assim, significa que a energia tá bem tensa. O que aconteceu de fato naquele dia? Aí a gente vai ver uma geral aqui, né, da situação, tá bom? E qualquer dúvida que ainda permaneça, se for necessário, a gente faz outra tiragem. Aqui já me fala do medo mesmo de ser pego, tá? Ai, coceira. Pelo de gato, né, gente? Pelo de gato. Eu não sei se ela já tinha pego alguma traição dele, se isso já tinha acontecido uma outra vez, ou se ele sabia que isso era uma coisa que ela não perdoaria. Ele tinha ciência de que ela, se ela soubesse, se ela descobrisse, que assim, tipo, acabou, que ela colocaria um fim na relação. Aí eu não sei
se de fato já aconteceu uma traição antes, né? Ou se era só algo que ele sabia que ela não aceitaria mesmo. Porque se já aconteceu, então era assim, tipo, eu acho que mais essa ela não vai aceitar, entende? Eu não vejo ninguém fazendo com ele, ou seja, ninguém empurrando. Se alguém cogita essa possibilidade de fato, assim, ninguém causando, tá? Por quê? Me fala muito, sim, que ele estava ciente que o que ele estava fazendo era errado, que sabia que tinha. É o que eu falei, gente, a mulher estava no mesmo hotel, sabe? É gostar muito de viver perigosamente, sinceramente. Então ele já estava naquela adrenalina de saber que o que estava fazendo era errado, fora as substâncias que ele tinha utilizado. Então a pessoa já fica, sabe? Isso assim é claro, muito claro, mas alguém pode ter dito sim, tipo, ou ouvir a voz dela, ou ela tá te procurando, ou ela tá vindo aí. Não enxergo que tenha sido simplesmente do nada uma noia dele, tá bom? Alguém pode ter se incentivado no sentido de ter começado isso, mas não, pula, vai por aqui, entendem? Eu vejo o maior culpado nessa história sendo ele mesmo. Na real, tá? Não isento a culpa de ninguém de ter dado esse gatilho, né? No tipo de, ela tá vindo, ela tá te procurando, mas não vejo ninguém mandando ele fazer, entende? Essa mulher tá vindo, então tenta ir pro andar de baixo, entende? Acho que foi mais uma coisa assim, de momento, alguém pode ter falado alguma coisa e ele agora, né? Pra onde eu vou, o que que eu faço? Se ela me pegar de fato, já era, né? Ele tinha essa consciência, o medo, porque se vocês forem parar para pensar que o cara preferiu se pendurar, correu um risco, porque assim, né? Por mais que ele tivesse assim fora de si, de consciência, gente, pelo menos um flash ele tem que ter de, sabe, tipo, será que isso não vai ser perigoso, né? É instinto de sobrevivência. Ninguém se coloca numa situação dessa sem, sabe, tipo, sem raciocinar pelo menos um segundo. Então, ele preferir se pendurar, ser pego, não porque ele tinha medo dela, porque ele não queria perder ela. Jéssica, mas eu não acredito que um homem que traia ame a esposa. Eu não acho que ele amava. Na real, eu também achava, mas de fato eu vejo que sim, sabe? Ele amava. É complicado. Eu acredito que ele apenas tomou decisões erradas na vida dele. Eu acredito que era um garoto perdido. Garoto, sim, porque com as atitudes que tomava, né? Com a consciência que tinha. Então, era assim, alguém perdido mesmo, né? Não que ele não tivesse amor, ele só não conseguia lidar com ele mesmo. Até essa questão das substâncias, bebida, sabe? O estilo de vida era mais uma coisa que ele não conseguia controlar, que ele não conseguia sair. Estava completamente perdido, né? Talvez se ele tivesse uma consciência diferente, isso não teria acontecido, mas de fato ele amava. Ele só se deixou levar pelas ações dele, sabe? Por tudo, pelas substâncias, pelas bebidas, exageros, né? Vícios. E tudo isso leva a desequilíbrios psicológicos, espirituais,
Então, uma pessoa completamente em desequilíbrio. Mente desequilibrada no sentido de, sabe, tipo, instável, psicologicamente, não soube lidar com a fama. E com a fama, o dinheiro é consequência, né? Mas assim, de saber e achar que ele poderia tudo. É o que eu falei, ele estava vivendo o auge dele. Então isso, se a pessoa não tiver muita cabeça, gente, pira, tá? De achar que podia tudo mesmo. Que podia qualquer garota, que poderia fazer o que quer. É assim, um super-homem. Nada me para, nada me abala. E isso é complicado, tá? Que é uma pessoa, acaba se tornando inconsequente, né? Que assim, não mede muito as próprias ações. Eu não vejo que ele não gostava dela, pelo contrário, é o que eu falei pra vocês, tem que ter muito amor mesmo pra se colocar em risco desse jeito, pra poder não perder a pessoa, né? Então foi uma junção assim, eu acredito que ele não tava em plena consciência do que ele tava fazendo, sabe? Foi alguém que se deixou levar demais. Se eu tivesse que dizer que algo causou isso, porque assim, apenas ele se deixou levar por tudo, por todas as circunstâncias. Então, a principal questão da Deolane foi assim, não que ela não tivesse certa, né? De uma certa forma, culpar os amigos, porque para início de conversa eles não eram nem para estar lá. Se eles não tivessem, isso não teria acontecido, né? Porque ele não iria sair do quarto sozinho, sem esposa, se não fosse para ir com os amigos. Então ela remoeu isso muito dentro dela e, né, arrumou um culpado para isso, que no caso, os amigos. Não que ela não tivesse com a razão, né? Mas criminalmente não tem como, né? Mas de fato, ela muito magoada com tudo que aconteceu. Obviamente, gente, a gente não consegue nem se colocar no lugar, né? Então, o que mais ela ficou triste era isso, né? Ela sabia que se não fosse por conta dos amigos, nada disso teria acontecido. E ela tá coberta de razão, mesmo não teria. Mas, Jéssica, acontecem as coisas por acaso? Não. É o que eu sempre falo pra vocês. É como se fosse um quebra-cabeças. As pecinhas vão se juntando para acontecer exatamente o que tinha que acontecer, né? Que estava no destino dele. Mas é preciso a gente ter consciência de que destino, sim, o destino que ele traçou, porque ele tinha livre-arbítrio. Se ele não se envolvesse com substâncias ilícitas, se ele não exagerasse na bebida, se ele fosse uma pessoa melhor no sentido de dar valor a quem deve dar valor, de respeitar a esposa dele, esse destino não estaria traçado para ele porque foi ele quem traçou. Ele tinha livre-arbítrio, ele não precisava ter abusado dessas substâncias, abusado da bebida, traído a esposa dele. Então foi caminhos que ele traçou, consequentemente traçando o seu destino. É o que eu sempre falo para vocês, a gente tem duas opções de caminho. E o destino vai ser decidido a partir do caminho que a gente escolher. Entendem? Então, assim, tudo levou, né, aquilo. Então aqui me fala disso, tá? A respeito, sim, do medo da esposa descobrir, tá bom? Muito claro. Descobrir a traição, né? A traição dele. Sabendo que mesmo que ela não pegasse, ela poderia ficar sabendo porque ele é uma pessoa famosa. Alguém poderia ver, alguém poderia tirar foto, sabe? Ele tinha consciência do peso disso. E aí, de repente, ele estava na sacada e pensou que alguém tinha visto, reconhecido ele. Acredito que teve muito isso também. Peraí, ali, o Kevin tá com alguém e não é a mulher dele. Teve essa preocupação também na cabeça dele.
O que pode ter auxiliado de repente, ou ele achou que a mulher viu, não sei, tá? E aqui me dizendo disso, tá? A respeito de que sim, alguém falou a respeito dela, tá bom? Alguém pode ter em algum momento citado sim, mas eu não vejo incentivando, tá? É importante frisar isso mais uma vez. E ele sabia que ela não perdoaria, tá bom? Ela não perdoaria isso, de forma alguma. Não que de fato ela não perdoaria, ele achava que ela não perdoaria. E que de fato seria assim um término, né? Foi o que passou de fato na cabeça dele. E ele a amava muito, eles eram muito felizes, né? É por isso que eu tô falando que apenas ele não soube levar a vida dele, né? Foram muitos atos falhos, né? Que tinha tudo de fato para eles serem felizes. E aqui me fala do momento da queda, tá? Ó, e lembrem-se, tá? A cartinha central aqui da chave, ela fala de escolhas, de livre-arbítrio, tá bom? Ó, e aqui simbolizando o prédio, tá? E aqui a queda, tá bom? Inocência, medo. Então, não me diz aqui em momento nenhum, ninguém empurrando, ninguém incentivando. Foi ele quem escolheu isso. Num ato mesmo muito imaturo, sem pensar, tá bom? E aí, a consequência, né? Ele não conseguindo se manter e caindo, tá? E ela, sim, de fato, muito apegada nisso, nessa questão, culpando os amigos, falando que foi culpa deles, tendo certeza que foi, porque para início de conversa eles não deveriam nem estar lá, né? É isso que ela pensava. E era uma questão bem forte assim no relacionamento deles, sabe? Gente, é claro que tem mulher, não só mulher, né? Que tem pessoa que quer afastar o outro do amigo, que tem ciúmes e tal. Mas a gente precisa analisar muito bem se a outra pessoa não tem razão. Porque a pessoa, quando ela ama de verdade, ela tá preocupada de fato com a pessoa, muitas vezes ela consegue enxergar o que a gente não consegue. E ela via. E é o que eu falo pra vocês, a gente sente também, né? O nosso inconsciente espiritual, a gente consegue ter uma premonição ali do que vai acontecer. Então ela sabia que aqueles amigos poderiam causar aquilo inconsciente, tá? Eu tô falando assim que às vezes ela já não gostava, porque ela sentia que iria acontecer algo muito ruim vindo deles, né? Que ela ligaria isso, né? Porque mais uma vez, se eles não estivessem lá, não teria acontecido. Não que eles tenham culpa de fato, verdadeiramente, né? Juridicamente, criminalmente. Não vejo ninguém incentivando, mas assim, indiretamente, né? Muitas vezes eu falo com vocês que quando isso acontece, às vezes a gente precisa arrumar um culpado, né? É natural do ser humano querer arrumar um culpado para o que aconteceu, quando na verdade são apenas fatos ali que se encaixam, né? Para aquilo acontecer. Deixa eu só ver agora como ele tá no plano espiritual, tá bom? Deixa eu ver como ele está no plano espiritual.
Aqui eu fiz uma pergunta, aqui eu fiz outra, tá? Ainda tem muita coisa, né, para se curar. O apego à materialidade, coisas materiais no geral, né? Se desligar da matéria. E principalmente pessoas que têm vício, né? Tudo que eles têm vício. São coisas materiais, então se desligar disso é difícil. É muito importante que se mantenha em oração por ele, para que ele se recupere. Mas acredito que já está no processo, tá bom? Já foi bem mais difícil do que está sendo agora. Caramba. E eu sabia, olhando para ela, pro amor que ela de fato sentia por ele, sabe? Com a relação que eles tinham, nota-se que isso foi um encontro de almas. Por mais que ele estivesse perdido, por mais que tudo tivesse acontecido, né, como aconteceu, eles estavam marcados assim para se encontrar nessa vida. São almas de outra vida, né? Que já muito provavelmente foram um amor um do outro de outras vidas, e sim, eles precisavam passar por isso juntos, sabe? Não o fato em si, como eu falei para vocês, foi uma escolha, né, dele. Eles precisavam viver essa vida juntos, né? E infelizmente terminou cedo demais. Quem fala disso sim, que é algo de alma. E o quanto que essa mulher sofreu, gente, verdadeiramente. A sensação de perder o amor da sua vida, de fato, não deve ser nada bom, né? Eles já estavam mesmo marcados para se encontrar nessa vida e com toda certeza vão se encontrar depois dela, tá? Ele tá me falando disso, de como ele tá no plano espiritual, muito apegado ainda, passando mesmo por um detox de tudo material. Ele precisa passar, né? Muito apegado ainda à matéria. E com matéria inclui tudo mesmo, até ela não conseguir aceitar a partida, sabendo que ainda tinha muito chão pela frente, né? Que se ele quisesse, ele trilharia. Tantas oportunidades, fama, dinheiro, família. Então, de fato, ele precisa ainda se desligar de tudo isso, sabe? Ainda é um peso para ele. Se tem algo que é um peso para ele, é isso. Então é isso, tá? Acho que vimos a respeito de tudo, né? Deu para entender mais ou menos o que pode ter acontecido de fato. Me conta aí se você acompanhou esse caso, se você conhecia ele, se você, assim como eu, está estranhando que eu quase estou sem batom. Esqueci de passar meu vermelhão e agora estou aqui me estranhando. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. Um ótimo fim de semana para vocês e até a próxima.